Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Matheus Barros, prazer em conhecê-lo. E no vídeo de hoje eu vou trazer algo um pouquinho diferente, mas algo mais informativo, né? A respeito do treinamento, a respeito da musculação, que é minha área de conhecimento, minha área de estudo e minha área de profissão também. Então é o seguinte, sem mais delongas, sei que faz tempo que eu não posto nenhum vídeo, mas foi por conta de vários fatores aí pessoais e externos, etc. Mas não vamos nos aprofundar nisso e vamos direto ao assunto. Ultimamente tem se aumentado bastante, né, o número de entusiastas na área do treinamento de força, ou seja, o número de praticantes da musculação. E isso tende a aumentar cada vez mais. E querendo ou não, isso consequentemente aumenta também o número de leigos, o número de iniciantes na área do treinamento de força, na musculação em si. E por vezes, por ser um leigo, por não entender muito ainda do que ele vai praticar, do que ele vai começar a fazer, às vezes o praticante vai para a academia com algumas dúvidas, mas sai de lá com mais dúvidas ainda. Bom, a maioria desses alunos, tanto do sexo feminino quanto do sexo masculino, eles procuram a musculação para ganhos, para objetivos a fins estéticos, né? Ou seja, para ganho de massa magra, para hipertrofia, ganho de massa muscular, ou por vezes também a redução de peso corporal, né, perda de peso. Vamos focar aqui o que na sua grande maioria é quando o objetivo é ganho de massa muscular, né? Ou seja, a hipertrofia, geralmente mais voltado ao público masculino, não que o público feminino também tenha essa tendência, né? Tenha esses objetivos. E uma dúvida muito comum desses iniciantes, né? Desses leigos que estão iniciando o treinamento de força, iniciando na musculação, é o seguinte: em quanto tempo vou começar a ganhar massa muscular? Ou seja, em quanto tempo vou começar a ficar mais forte, a ganhar músculos? Bom, essa pergunta é pertinente, faz total sentido, principalmente alguém que está começando na musculação, porém ela não é tão fácil de ser explicada, ela é um pouco, né, complexa para ser explicada se você for se aprofundar tanto, até porque ela depende de vários fatores. E esse é o objetivo desse vídeo. Eu vou tentar aqui da forma mais sucinta, mais objetiva possível, explicar o que acontece quando um indivíduo é destreinado, quando ele nunca treinou musculação na vida, começa a treinar a musculação e quando ele começa a atingir esses objetivos, começam a iniciar esses resultados os quais ele procura quando ele inicia um programa de treinamento com pesos. Bom, para você que não sabe, um dos sinais mais visíveis, né, que acontece de adaptação ao treinamento de força é o aumento do volume muscular. Isso ocorre perante a adaptação ao treinamento de força, a resposta ao treinamento de força, da musculação em si. E esse fato ele é conhecido como a hipertrofia. E para você que não sabe, a hipertrofia nada mais é do que o aumento da quantidade das fibras musculares e o aumento do seu diâmetro também. Já o seu processo inverso, só para ficar notificado aqui, é conhecido como a atrofia. Bom, existem dois tipos de hipertrofia: a de curta duração e a constante, ou seja, a que ocorre de forma crônica, que é estabelecida, que é permanente. A de curta duração nada mais é do que aquele efeito que você percebe, que é notado após você terminar, né, um determinado exercício e você vê que o seu músculo está inchado. E esse efeito ele não dura por muito tempo, apenas por algumas horas posteriormente, depois de você ter terminado o seu treinamento. E esse inchaço é um efeito, é o resultado de um bombeamento. E esse bombeamento nada mais é do que o acúmulo de fluido, ou seja, um edema no músculo. Assim, quando nós levantamos pesos, né, quando nós praticamos ali algum determinado exercício, isso faz com que a água, né, fique mantida nos espaços intramusculares do músculo, fazendo parecer então que o volume do músculo está maior. Depois de um tempo então, terminado o exercício, essa água ela retorna, né, ao sangue, fazendo com que o volume do músculo então se diminua, voltando ao seu tamanho original, ao seu tamanho normal. Ou seja, só para deixar esclarecido aqui, isso acontece no ato, né, do treinamento. Claro que horas depois ou até no dia posterior, tudo volta ao normal, certo? Isso então falando sobre a hipertrofia de curta duração, ou seja, esses são os efeitos agudos, né, relacionados ao treinamento de força. E só para não esquecer, a hipertrofia crônica, ela também se refere ao aumento na quantidade de fibras musculares e no seu diâmetro, porém de uma forma permanente, ou seja, seus efeitos são mais duradouros. O que, querendo ou não, é o objetivo da maioria dos praticantes de musculação.
Bom, indo ao ponto então, agora, quando um adulto saudável, né, um jovem adulto saudável começa a praticar a musculação, alguns efeitos fisiológicos começam a acontecer. Um desses conceitos é a coordenação neuromuscular, que é uma característica que o próprio indivíduo ele vai desenvolvendo, ele vai aprendendo conforme ele vai treinando. Então isso é ao longo do treinamento, ele vai desenvolvendo essa coordenação neuromotora. E referindo-se a isso, a coordenação neuromuscular, o que acontece? A capacidade de coordenar quais os músculos, né, que estão sendo envolvidos em um determinado exercício precisa então de um certo tipo de precisão. E essa precisão, né, essa capacidade, ela só vai ser desenvolvida após um longo período de treinamento. Ou seja, quanto mais você treinar, quanto mais você repetir um determinado movimento, melhor vai ficar essa eficácia dessa coordenação neuromuscular. Ou melhor dizendo, melhor vai ser essa adaptação. Em outras palavras, nesse caso, a prática sim leva à perfeição. Bom, então o movimento na musculação ele só vai ser considerado eficiente quando o sujeito tem a noção corporal, a noção neuromuscular de que ele precisa deixar ativo os músculos agonistas enquanto relaxa os músculos antagonistas. Ou seja, o músculo agonista nada mais é do que o músculo que está sendo ativo principalmente, o músculo principal que está sendo recrutado em determinado movimento, e o antagonista é o músculo que faz o movimento contrário. Bom, é claro que só para deixar notificado essa questão de quando um músculo agonista está sendo ativo, fisiologicamente o seu músculo antagonista automaticamente ele vai estar sendo relaxado. Porém, o que eu quero dizer é que você cria essa noção corporal conforme você vai treinando, falando especificamente da musculação, ok? E aprendendo isso vai fazer de uma forma com que não afete a força na qual você está na qual você está exercendo para fazer determinado exercício, ativando, né, recrutando determinadas fibras musculares específicas de um determinado músculo. Ou melhor dizendo, assim que você aprende, né, assim que você desenvolve essa adaptação neuromuscular, isso vai fazer com que a força exercida nos músculos primários, ou seja, aquele que você quer estimular, aquele que você quer trabalhar, não vai ser afetada pelos músculos antagonistas, ok? Entendido? Isso vai fazer com que você tenha um bom desempenho, com que você tenha um bom trabalho muscular, né, naquele grupo específico de músculo que você está trabalhando numa determinada sessão de treinamento. Tá, e você deve estar se perguntando o que isso tudo tem a ver com a hipertrofia e com os ganhos de massa muscular. Bom, pera lá que, pra falar a verdade, tem tudo a ver. Primeiramente que, como eu estava dizendo anteriormente, indivíduos iniciantes, né, aqueles que nunca treinaram com pesos na vida e começam um programa de treinamento com pesos, eles não vão ter essa capacidade motora combinadas com a coordenação muscular bem desenvolvidas ainda. Logo, a hipertrofia, ou seja, o aumento da massa muscular, não pode ser esperada exatamente nas primeiras semanas ou nos primeiros meses de prática da musculação. Tá entendendo o que eu quero dizer mais ou menos? Então, conforme o indivíduo vai treinando, conforme as semanas vão passando, é claro, se ele manter uma constância ali dos treinamentos, o que vai acontecer vão acontecendo melhoras significativas na adaptação neural. Ou seja, na capacidade de produzir força. Isso vai acontecer sem que haja respostas hipertróficas, pelo menos ali nas primeiras 8 ou 12 semanas de treinamento. Isso falando de um treinamento constante, tá? E falando de um indivíduo iniciante também. E só para ficar claro, só para que você entenda, essa adaptação neural nada mais é do que a coordenação nervosa do sistema nervoso central, ou seja, dos músculos envolvidos em um determinado exercício que você faz lá na musculação. E ela é evidenciada pela capacidade significativa de ativação dos músculos primários, dos músculos motores primários, ou seja, de ativar aqueles músculos que estão sendo estimulados em um determinado exercício, ok? Bom, então eu coloquei esse gráfico só para ilustrar e para ficar um pouquinho melhor de ser entendido sobre toda essa questão de ativação, de adaptação neural e todos esses aspectos que eu estava dizendo relacionados ao início, né, do treinamento de força. Então a gente pode observar o seguinte: embora os ganhos de forças aconteçam, né, praticamente o tempo todo, desde o início, de uma forma constante, a melhora inicial faz com que exista uma melhora na adaptação neural. Então, assim que você inicia um programa de treinamento com pesos, de forma predominante, né,
vai acontecer a melhora na adaptação neural. Já a hipertrofia, ela vai acontecer somente após algumas semanas, alguns meses de treinamento. Geralmente após o terceiro mês de treino, ou seja, apenas após um período mais ou menos entre 8 a 12 semanas, como nós podemos observar aí no gráfico. E então, a partir desse ponto, os ganhos de força vão estar relacionados com a hipertrofia e com a adaptação neural. E é claro, isso tudo vai depender também dos tipos de carga utilizado, do método de treinamento que for utilizado, da constância e tudo isso de forma sincronizada, certo? Só para ilustrar, utilizando um outro gráfico para ficar um pouco melhor de ser entendido também, nesses aí a gente pode observar que nas primeiras semanas de treinamento, o que predomina, o que é predominante, são as adaptações neurais, certo? E conforme o treinamento vai progredindo, conforme o indivíduo vai treinando, como dito já antes, por volta ali da 8ª à 12ª semana, o predomínio da força muscular e consequente da hipertrofia aumentam conforme a progressão do treinamento, conforme ele vai treinando mais e mais. E é claro que ao longo dos anos, né, quanto mais o indivíduo for treinando, passando-se os anos, quando não há respostas significativas devido ao treinamento de força, ou seja, quando os estímulos não forem mais suficientes para aumento de massa muscular, a utilização de esteroides anabolizantes vão produzir maiores ganhos de força e também de hipertrofia. É claro que antes de mais nada, antes que alguém chegue e fale, você está fazendo apologia aos esteroides anabolizantes. Não, nada disso. É que, como sabido já na literatura, existe sim um limite natural, né? Um limite no qual o indivíduo aumenta a sua massa muscular de forma natural e tem um ápice. A partir desse ápice, então, isso é bem variado, é bem relativo, porque isso depende de indivíduo para indivíduo. A gente tem que levar em conta também a individualidade biológica, até porque um indivíduo pode alcançar o seu ápice, né, natural de massa muscular com 5, 6 anos de treino, um outro indivíduo após 10, 12 anos de treino. Então isso não é, a gente não pode simplesmente categorizar, padronizar e falar de uma forma generalizada que isso acontece em determinado tanto de anos, certo? Por exemplo, os fisiculturistas, de uma forma mais sábia, né, quando eles estão treinando, eles, antes mesmo de começar a fazer o uso de recursos ergogênicos, eles atingem o seu limite natural primeiro, né, claro, com toda a alimentação, com toda a questão de sono, treinamento regrado, e então, após isso, eles começam a fazer o uso de recursos ergogênicos para levar fins estéticos mais abundantes, né? Ainda mais aqueles que pretendem competir. É claro que nem todo mundo faz dessa forma, que na minha opinião seria a forma mais sábia, mais correta de se fazer, mas cada um tem a sua estratégia, cada um faz do jeito que bem entender. Com base nesse suporte da ciência e com base até na prática mesmo, na vivência do dia a dia na academia, na prática do treinamento de força, da musculação, a gente pode entender que os ganhos de massa muscular, ou seja, que a hipertrofia, ela não acontece da noite para o dia ou de uma semana para outra, e sim após um longo período de treinamento, como dito aí, entre as 8 e 12 primeiras semanas de treinamento de força, por conta de todos esses fatores mencionados aí anteriormente, como adaptação neural e coordenação motora e etc. Então, meu jovem, minha jovem, tenha calma, tenha paciência, a hipertrofia vai acontecer. Porém, isso não vai depender simplesmente apenas do treino, da carga que você utilizar. Vai depender de vários outros fatores, como o próprio descanso, uma dieta equilibrada, voltada aos seus objetivos, que nem sempre, nem todo mundo tem um objetivo de ganho de massa muscular. E você unindo todos esses fatores, quando eles bem estabelecidos, vão fazer que você atinja o seu objetivo da forma mais eficiente possível. Até porque no período de descanso, superficialmente falando, é claro, é que todos esses processos de síntese proteica, reconstrução muscular acontecem, né? É claro que eu tô falando de uma forma bem superficial, tem toda uma questão mais complexa atrás de tudo isso. Então, uma outra mensagem que eu queria deixar aqui para você que está iniciando na musculação, que vai começar agora os seus treinos, não adianta colocar diversas cargas, né? Cargas altíssimas para fazer determinados exercícios para que seu ego fique elevado lá em cima e você se sinta o Hulk, né? Porque está levantando determinada carga ali já nas primeiras semanas de treino. Isso não vai te trazer benefício algum, exclusivamente ainda se você for um iniciante, se você está começando agora o treinamento. Na verdade, isso só vai te trazer a DMT, que é conhecida como a dor muscular tardia,
que é aquela bendita daquela dor que você sente no dia posterior, quando você treina bem pesado, né, ou quando você está retornando aos treinamentos e você sente aquela dor muscular. Só que assim, essa dor, ela é normal, né, porém se você atenuar, ou seja, se você diminuir ela o máximo possível, principalmente nas primeiras semanas, isso vai fazer com que você tenha uma motivação, continue treinando normalmente. Agora, se você tem uma dor muito forte, né, uma dor muscular tardia muito forte, isso vai te limitar até mesmo de conseguir andar no outro dia ou levantar o braço, e para você voltar à academia, voltar a fazer o treinamento, vai ser um pouquinho mais complicado, né? Então é isso, galera, espero que tenham gostado do vídeo, um vídeo um pouquinho mais informativo. Eu vou tentar trazer alguns vídeos mais nesse aspecto, né, mais de caráter informativo, não só da área de treinamento, de força, da musculação, mas da área de preparação física também, que é a minha área de estudo principal, que eu gosto bastante de estudar, principalmente voltada às artes marciais, ao jiu-jitsu, muay thai, MMA, judô e etc. Mas para outros esportes também, como esportes coletivos, como o vôlei, handball, futebol e etc. Beleza? Mais uma vez, espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou realmente, deixa o seu like, deixa o seu comentário caso tenha alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão, algo a acrescentar, certo? Se inscreva no canal caso você ainda não é inscrito, ative as notificações caso ainda você é inscrito, porém não ativou ainda as notificações, ative aí o sininho e as referências do que eu utilizei para mostrar esse gráfico, para explicar para vocês, e alguns outros artigos que são da mesma área, que vocês, se vocês quiserem se aprofundar ou ler um pouco mais a respeito, vou deixar todas as referências aqui na descrição do vídeo, beleza? Então é isso daí, muito obrigado e até a próxima, tchau!